Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 11. Atos, capítulo 11. Atos, capítulo de número 11. Nós vamos ler os versículos 19 a 26. Atos 11, 19 a 26. Nós estamos conseguindo ao vivo, Leandro, ou não? Está? Bênção, graças a Deus. Nós queremos que esse povo seja abençoado. Eu só queria lembrar o irmão, você que está aqui dentro, não acesse a internet do seu celular ou do seu tablet. Vamos deixar o link para o povo de fora. Não é? Nós estamos fazendo um teste hoje, mas nós vamos ampliar esse link para quanto mais pessoas puderem acessar o nosso culto ao vivo. Mas você aqui já está vendo o gordinho ao vivo e a cores, né? Então você não precisa acessar pelo teu tablet. Deixa para o pessoal de fora, né, pastor Geraldo? Sei que eu sou bonito, mas... Muito bem. Vamos orar então, irmãos. Amado e eterno Deus, eu quero te agradecer o privilégio de poder te servir. O privilégio de poder estar na tua presença. Nós temos buscado o Senhor porque, como diz o salmista, para nós, tu és melhor do que pavês e escudos. Tu és melhor do que o ouro e a prata. Tu és muito melhor do que todas as coisas que existem, porque o Senhor é o Deus que criou todas elas. E o Senhor é o Deus que nos criou, nos salvou e tem nos direcionado. Deixou tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu peço ao Senhor que abençoe todo esse povo. Nos abençoe, Deus, e que em nome de Jesus, a tua palavra ela encontre corações e mentes dispostas a te servir, em nome de Jesus. Amém. Atos 11, 19 a 26 diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo Barnabé chegado a Antioquia, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, há 15 dias mais ou menos, não chega a 15 dias, que a nossa querida irmã Linda foi para o céu. Fazem quantos dias, irmãs? Uns 15. Uns 15 dias. A nossa irmã Linda, que sentava sempre ali, ela partiu para ir para o céu. Aprove a Deus levá-la ao céu. E nós estivemos ali naquele ofício com a família, com os amigos, com os conhecidos. E a igreja esteve lá também. Na quinta-feira eu estava conversando aqui com a Bianca e com a Sandra, filha
e a neta, né? E aqui a família da dona Linda, bisnetos, netos, né? E foi algo muito marcante. E a Sandra e a Bianca conversaram comigo e pode falar, pastor. E é exatamente essa situação maravilhosa que eu quero usar como introdução desta mensagem. Porque foi algo tão maravilhoso que a igreja esteve naquele momento ali no velório da nossa querida irmã. A igreja tivemos um culto maravilhoso ali. E as pessoas que não eram da igreja comentaram e comentam até hoje com a família: nossa, que coisa linda! A igreja lá, os irmãos chorando junto, porque nós sabemos nos divertir, rir juntos, mas também sabemos chorar juntos. E nós estivemos ali chorando, amparando, cantando, louvando a Deus pela salvação da nossa irmã, pregamos a palavra de Deus, e isso marcou a vida das pessoas. Pessoas não crentes, puxa, que coisa linda! Pessoas crentes, que igreja maravilhosa! Que igreja, que povo amoroso! E nós estamos aqui falando e agradecendo a você, igreja. E eu, como pastor, teu pastor, estou te agradecendo por essa expressão de amor natural pela família, pela igreja, porque isso é muito marcante. Foi muito marcante esse momento. Foi um momento que marcou para o bem, marcou para a esperança. Eu fico feliz, sabe, irmãos, porque quando eu passeio por aí, vou fazer uma visita, vou em algum lugar, numa escola, e eu ouço falar da igreja, eu fico muito feliz, porque essa igreja tem sido conhecida como uma igreja calorosa, no amor, uma igreja hospitaleira, um povo bom. Eu fico feliz, porque eu estou dirigindo um povo bom, estou pastoreando um povo bom. Então eu ouço por aí, sabe, o povo fala assim: puxa, é um povo bacana, amoroso, nos acolhe bem. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por esta característica. Ou seja, um cristianismo marcante. A palavra de Deus tem se cumprido em João 13:35, que diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Nós estamos, irmãos, vivendo e expressando um cristianismo marcante, porque nós estamos amando, e louvado seja a tua vida pelo que você tem vivido. A família está agradecida pela expressão de amor de vocês, por um cristianismo marcante. E nós lemos aqui uma passagem de uma igreja muito marcante também, a igreja de Antioquia. Aqui diz que depois que Estevão foi martirizado, Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Ele foi apedrejado, ele morreu, e começa uma grande perseguição na igreja. E os cristãos, eles fogem de Jerusalém, e diz aqui a palavra do Senhor que eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E nessa que a igreja se espalha, a palavra de Deus começa a ser pregada em outros lugares. E uma igreja cristã, ela é fundada na cidade de Antioquia. E aí nessa cidade de Antioquia, estava tendo uma igreja marcante. E Barnabé então é enviado pelos apóstolos para ver o que é que estava acontecendo lá naquela igreja. E lá naquela igreja, diz aqui que quando eles chegaram lá, os discípulos foram pela primeira vez, porque eles eram conhecidos como discípulos de Jesus. Eles, pela primeira vez na história, eles foram chamados de cristãos. Cristãos
essa designação cristão nasceu na igreja de Antioquia, que era uma igreja marcante. O que quer dizer ser cristão? Parecido com Cristo. As pessoas conheciam Cristo, as pessoas ouviam falar de Jesus Cristo, e ao verem aquele povo chegando em Antioquia, eles falaram assim: vocês parecem com o Cristo, vocês são cristãos. E eu quero hoje aqui, então, falar com você a respeito exatamente disso. O que faz um cristianismo ser marcante? O que faz um cristianismo marcar vidas? O que faz o cristianismo, pessoas serem chamadas de cristãos? Porque Jesus Cristo marcou muitas vidas naquele ministério de 3 anos somente. De 3 anos. Jesus marcou muitas vidas. Marcou a minha, marcou a sua. Está marcando muitas vidas e ainda marcará muitas vidas. E Jesus Cristo marca vidas através de cristãos. Nós somos usados por Cristo para marcar pessoas, como um ferro quente que é colocado no fogo, na brasa, e marca o boi, e põe a marca do seu dono. Quem é mais do interior sabe do que eu estou falando. Eu me lembro muito disso lá no interior, de marcar o boi. O ferro com a marca da fazenda, do fazendeiro, tem o logotipo da fazenda. Ele é colocado no fogo até ficar vermelho, e aí então coloca-se aquele ferro em brasa no boi e marca o couro do boi. Ou seja, aquele boi, aquele gado, ele está marcado com o selo, com a marca do seu dono. Nós somos como este ferro nas mãos de Deus. Até mesmo em Eclesiastes diz como o ferro afia o ferro. Falando de nós, o ferro que afia o ferro. Cristo marca vidas através de vidas. Cristo marca pessoas através de você, através de mim. Quantas vezes nós nos lembramos de pessoas que nos marcaram? Você, nesse momento, pode estar pensando numa pessoa que te marcou. E, infelizmente, talvez venha na sua mente uma pessoa que te marcou para o lado negativo. Não é verdade? Tem pessoas, aí a gente lembra muito mais de pessoas que nos marcaram negativamente do que pessoas que nos marcaram positivamente. Mas quando nós somos marcados positivamente por Deus, por algumas pessoas, nós sempre lembraremos daquela pessoa, nós sempre nos lembraremos da situação e nós ficaremos gratos àquelas pessoas. Os cristãos, irmãos, foram chamados por Deus para muitas coisas. E nós, quando nos colocamos como igreja nas mãos de Deus, nós nos colocamos nas mãos de Deus para ser um ferro em brasa, que vai marcar vidas. Que vai marcar vidas. Por um lado muito bom, muito positivo. E eu posso perguntar aqui para você hoje, você tem marcado vidas? Você tem marcado a história de pessoas? Ou melhor, vou melhorar ainda a pergunta. Para você que está nos assistindo pela internet, Deus tem marcado vidas através da tua vida? Você tem sido um ferro quente nas mãos de Deus para marcar vidas? A começar lá dentro da tua casa, marcando positivamente o seu cônjuge, os seus filhos. Como que você é conhecido pelos vizinhos? Como? O que faz um cristianismo ser marcante? O que faz um cristão ser marcante? Barnabé era um homem marcante. Nós vimos aqui que quando as notícias chegam em Jerusalém
que há uma igreja em Antioquia que está fazendo e acontecendo, que as coisas lá estão maravilhosas. Foi tão maravilhosa Antioquia que virou um centro missionário do apóstolo Paulo e do próprio Barnabé. Quando em Jerusalém se ouve disso, eles já pensam em mandar alguém para lá. Mas não podia mandar um qualquer. Não podia mandar qualquer pessoa. Eles mandaram Barnabé. Um homem que tinha uma característica, ele exortava as pessoas. E a palavra exortar quer dizer encorajar. E Barnabé chega então em Antioquia, e há algo muito interessante aqui no versículo 23 que diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele alegrou-se e exortava a todos, encorajava a todos, que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Mas por que Barnabé se alegrou e por que Barnabé encorajava as pessoas? Por quê? Ele só podia ter ido lá, dado uma olhada, uma espiada. É mesmo, o negócio está bombando. E volta e fala: Pedrão, Tiago, João, o negócio na Antioquia está bombando. Acabou. Mas não, ele se alegrou. E ele encorajava as pessoas. Por quê? A resposta está no versículo 24. Porque ele era homem bom. Porque ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, Barnabé era um ferro quente nas mãos de Jesus. O homem para marcar a vida. O cristão bom para marcar as pessoas. Ele tinha uma palavra boa. Ele encorajava. Ele se alegrava. E ele fazia questão disso. O que faz um cristianismo ser marcante? O que faz um cristão marcar vidas? Eu quero usar o exemplo de Barnabé. Sabe, meus queridos, um cristianismo marcante é aquele que é feito com caráter e não com palavras. Barnabé diz que aqui a palavra de Deus, que ele era um homem de caráter, porque ele era um homem bom. Diz aqui, ele tinha o caráter de Cristo. Um cristianismo marcante, irmãos, não se faz com palavras doces, se faz com caráter aprovado, se faz com um caráter ilibado, se faz com o caráter de Cristo. Jesus Cristo foi um homem de muito caráter. Jesus foi Deus, é Deus, mas ele também foi homem. Possuía duas naturezas perfeitas. Era o Deus homem, o Emanuel, o Deus convosco. Era 100% homem, 100% Deus. E ele deixou para mim e para você a porção humana, para nós nos basearmos para viver. Nós nunca, Paulo disse isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós nunca seremos deuses, mas o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é ser como Cristo, ter o caráter de Cristo, ter a personalidade de Cristo. E isso é possível, tanto é possível, que em Antioquia eles falaram: nossa, como vocês parecem Cristo. Vocês são cristãos. Vocês são cristãos. É aquilo que muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: cara, o que você tem? Você é diferente. Às vezes você está numa pindaíba danada, sem dinheiro, mas você está bem, não está praguejando, abençoando as pessoas, feliz, com um sorriso no rosto. Cara, o que você tem? Eu tenho Cristo no meu coração, eu tenho Cristo na minha vida. Um cristianismo marcante se faz com caráter. Barnabé era um homem bom. Ele tinha o bem nele. Ele tinha Deus nele. Então, eu já ouvi um ditado, há muitos anos atrás, que diz assim: aquilo que você é,
fala muito mais alto, não, como que é? Aquilo que você é, fala mais alto que as suas palavras. Essa foi uma frase que eu escutei há muitos anos, e é verdade. Aquilo que você é, fala muito mais do que as suas palavras. Então, um cristianismo que marca, um cristão que é um ferro em brasa nas mãos de Jesus Cristo, é um cristão de caráter. E olha só a definição de caráter. O que é caráter? Olha só. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É aquilo que é um feitio moral, é uma firmeza e uma coerência de atitudes. Isso é caráter, a forma de agir ou de reagir. Porque nós às vezes vemos muito mais o caráter na reação do que na ação das pessoas. Às vezes a pessoa ela é mansa nas suas ações, mas pisa no calo dela para você ver a reação dela. Ui! Ui! Não é verdade? Reações. É feitio moral, é ser coerente. Coerente com as suas atitudes, é uma firmeza de coerência. O cristianismo é feito de pessoas de caráter. Caráter. Há muitos anos atrás, aproximadamente uns 20, 25 anos atrás, saiu um livro evangélico, chamado Crise de Identidade. Alguém leu esse livro já? Não? É um livro de uns 25 anos atrás, mais ou menos. Foi um estouro de vendas. Crise de Identidade. Já quase 3 décadas atrás, se não me falha bem a memória, se é que não é mais atrás ainda, se o pastor Geraldo não conhece, misericórdia, então, aí pronto. Se falava que a igreja cristã tinha uma crise de identidade, tinha perdido a sua identidade, e a identidade que ela havia perdido era o caráter. O que vai fazer de você ser uma pessoa marcante nas mãos de Jesus? Caráter. Caráter. Nós já vimos o amor, todos vão conhecer quando se amarem, e nós marcamos muitas vidas há 15 dias atrás, e temos marcado muitas vidas. Nós fizemos um evangelismo aqui na escola, que todas as escolas de Campinas estão pedindo pelo amor de Deus, para nós entrarmos nas escolas, fazendo esse trabalho. Se nós tivéssemos esse povo todo, inclusive, meu irmão, eu quero te lembrar, meu irmão, nós estamos com esse ministério, você que é um profissional liberal, advogado, psicólogo, médico, dentista, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, meu irmão, você que tem uma profissão e quer doar um sábado, uma manhã de um sábado por mês, né? Às vezes nem um mês, talvez a cada 2, 3 meses. Una-se a nós. Nós queremos fazer um ministério fantástico ali na escola. Muito pouca gente deu o seu nome, né? Mas dê o seu nome porque nós vamos lá e vamos atender as pessoas. Nós vamos levar uma palavra, orientações jurídicas, sociais, educacionais, e vamos pregar a palavra de Deus, porque esse é o nosso foco, pregar a palavra de Deus, para ser marcante. Esportista, o Andrezinho ali, jogador de futebol, juntou lá uma molecada bacana, falando de Jesus Cristo para a criançada lá, que o povo de Americana ficou de boca aberta. O Eleandro lá da Igreja Sobre Rodas ficou bobo com o poder maravilhoso nas mãos do André de chamar as crianças e testemunhar a favor de Cristo. Isso é um cristianismo marcante. Um cristianismo que é feito com caráter e não com palavras, que é feito com coerência de atitudes. E você precisa ser marcante, meu querido. Deus precisa de você. Esse negócio de falar que Deus não precisa de nós é uma mentira. Porque se Deus não precisasse de nós, Ele já tinha nos consumido, botado fogo em tudo.
Ele já tinha acabado com a raça humana. Mas você é precioso para Deus. Você é valioso para a igreja. Nós somos as ferramentas de Deus no meio de uma sociedade corrupta e perversa. Nós somos, irmãos. Deus precisa sim de nós. Precisa. Não que Ele seja impotente, porque Ele é onipotente. Mas você é valioso. Você é um ferro nas mãos de Deus. Uma ferramenta nas mãos de Deus. Não é? E a própria palavra de Deus também diz: se o ferro do machado vier a se embotar, o que é embotar? Perder o corte, há necessidade de força dobrada para usar. Eu vou até usar aqui, irmão Rosinaldo, se a talhadeira que você usa lá para quebrar um concreto, se ela estiver toda desbeiçada, sem corte, você tem que usar força dobrada, não tem? Mas se você pega na lixadeira e afia a talhadeira, não fica mais fácil? Bem mais fácil. O irmão disse, bem mais fácil. Assim é você, assim sou eu, nas mãos de Deus. Se nós estivermos afinados, afiados com Deus, com um caráter marcante, nós estaremos realizando um cristianismo marcante. Aqui então, nesse quesito ainda, irmãos, nesse quesito de caráter, eu quero citar aqui algo tremendo. Eu ouvi uma vez o pastor Jonas, amigão nosso, lá da igreja do Nazareno Jardim Eulina, levando uma mensagem num fim de aula, lá onde nós damos aula no Ibicamp, e ele disse assim, usando o texto que eu vou usar aqui também, só que eu vou adaptar o que ele falou para a mensagem de hoje. Um cristianismo marcante é aquele em que nós nos preocupamos mais em sermos aprovados por Deus do que usados por Deus. Parou para pensar nisso? E é uma verdade. Porque sabe o que acontece? Muitas pessoas, elas dizem assim: puxa, você foi usado por Deus. Como você foi usado por Deus? Ah, aquela pessoa é usada por Deus. Mas olha só o que diz em Mateus 7, 22 e 23. Jesus dizendo assim, Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? E não foi em teu nome que nós expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, fomos usados pra caramba, hein, Jesus? Em teu nome? E aí Jesus vai lhes dizer abertamente: eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, meus irmãos, nós precisamos procurar nos afadigarmos para sermos aprovados por Deus. Amém? Aprovados por Deus. Nós nos preocupamos muito em ser usados por Deus, quando nós deveríamos nos preocupar muito mais em sermos aprovados por Deus. E um cristianismo marcante não é aquele em que nós somos usados por Deus, mas é em primeiro lugar aquele que nós somos aprovados por Deus. Porque tem muitas pessoas que são muito usadas dentro da igreja, mas em casa eu temo até falar. Eu tenho até vergonha de falar. Talvez o meu rosto tenha corado de vergonha. Porque tem muitas pessoas que na igreja, uau, que irmão usado. Mas em casa, é verdade, sim, é verdade. Um cristianismo marcante
é feito por pessoas aprovadas por Deus, por crentes aprovados por Deus, que se preocupam muito mais naquilo que Deus pensa delas do que aquilo que Deus faz através delas. Eu sempre falo para as pessoas, olha, porque tem gente que fala muito da gente, tem gente que fala muito da gente, e eu sempre falo, irmão, não se preocupa com o que falam de você, fie-se naquilo que Deus sabe o que você é. Amém? Importa o que falam de você, porque nem todo mundo é bom e de caráter como Barnabé, nem todo mundo, mas o que nos importa é o que Deus sabe, quem nós somos. Irmão, um cristianismo que marca é um cristianismo feito por pessoas aprovadas, por pessoas que se preocupam com a imagem que tem perante Deus. Na ceia do Senhor, todo mês, a palavra do Senhor diz lá em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo número 11, versículo de 23 em diante, examine-se o homem a si mesmo, para então comer do pão e beber do cálice. Esse exame nada mais é do que nós nos colocarmos na presença de Deus e entendermos de Deus qual é a visão que o Senhor tem de mim, Pai. O que eu sou verdadeiramente? Porque às vezes nós criamos máscaras e acreditamos nas máscaras que nós inventamos para nós, mas elas não passam de máscaras. Nós às vezes queremos passar uma imagem para as pessoas daquilo que nós não somos. E nós precisamos às vezes chegar na presença de Deus, e isso que a palavra do Senhor diz, de rasgar o coração e rasgar as vestes, não está falando para ficar nu na presença de Deus, mas está falando para rasgar, tirar as máscaras e falar, Deus, quem eu sou? Quem sou eu? Eu me lembro uma vez, quando o nosso superintendente geral veio ao Brasil, e ele veio pregar, e ele pegou uma garrafa de água mineral, e ele disse, olha, aqui fora dessa garrafa, aqui é um copinho, mas eu estou citando as palavras dele, aqui fora tem um rótulo, tem uma imagem, lindóia, mas o que vale é o que está dentro. Essa que eu babei, porque na garrafa de água você não come o rótulo, você bebe a água. O rótulo é só um rótulo que é feito para chamar a tua atenção e a minha, colorido, bonito, para chamar a tua atenção, para você comprar aquela água e não a outra. Mas o que vale mesmo é o que está dentro. E nós, meus irmãos, precisamos ser aprovados pelo que somos dentro e não pelo que somos fora. Não é o nosso rótulo que tem importância. E você vai marcar vidas, meu irmão, quando a tua essência for maravilhosa, quando houver uma preocupação em você, em ser aprovado por Deus e não pelos homens, porque existem pessoas que muitos homens não gostam, mas que Deus ama e gosta de usar aquele camarada, porque é um camarada aprovado. Jeremias era um desses, ninguém gostava desse cara, e o apelido dele era violência por todos os lados. As crianças faziam bullying com Jeremias, faziam música para Jeremias, tirando sarro de Jeremias, mas ninguém gostava. Por quê? Porque ele falava o que Deus mandava. Ninguém gostava, mas era uma ferramenta nas mãos de Deus. Esse Jeremias, oh meu Deus, que homem poderoso! Por quê? Porque ele se preocupava em ser aprovado e não usado. Muitas vezes não queria falar, muitas vezes preferia se calar, sair de cena, muitas vezes, mas Deus falava, não, mas é você, Paulo. A palavra de Deus diz que esse Paulo terrível, quando se converte, Deus fala, ele é um instrumento escolhido, eu gosto dele, ele é bom, cabra aprovado, crente aprovado. Então, meu irmão, um cristianismo marcante se faz com caráter, se faz com aprovação, e nós precisamos disso, ser aprovados por Deus,
Pararmos com esse nheco-nheco de querer ser usado por Deus, querer fazer cair fogo do céu, querer, meu irmão, deixa isso com Deus, deixa isso com Deus. O nosso papel é só ser aprovado, o nosso papel é só ter caráter. Diz aqui, continuando das características de Barnabé, diz aqui que Barnabé então era homem bom, e eu falei do caráter, e diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo. Esse homem era cheio de Deus, cheio de Deus. A palavra cheio quer dizer o seguinte: não tem lugar para mais nada. Se você pega uma garrafa ou um copo desse, esse aqui, meu irmão, ele não está cheio, porque ele tem um tiquinho de água e está cheio de ar, né? Bebi o resto, eu posso colocar areia, posso colocar chumbo, posso colocar pena, posso colocar o que eu quiser aqui dentro, porque ele está vazio. Mas esse aqui, ó, ele está cheio. Esse eu não posso colocar pedra, eu não posso colocar areia, eu não posso pôr pena, eu não posso pôr chumbo, não posso pôr nada, porque ele está cheio, não tem lugar para mais nada. Ser cheio do Espírito Santo é não ter lugar para mais nada. Aleluia! Porque às vezes a gente fala ser cheio do Espírito Santo, o camarada já fala, poder, mistério, mistério. Ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que na tua vida não ter lugar para mais nada, não ter lugar para carnalidades, não ter lugar para capiroto, não ter lugar para nada, só para Deus, só para Deus. Que coisa boa! Um cristianismo marcante se faz cheio de Deus, quando não tem lugar para mais nada, mais nada. Então, eu aqui nesse tópico eu coloquei assim, ó, cristianismo marcante é uma questão de frutos do Espírito e não poder no Espírito. Frutos do Espírito. Sabe por quê, meu irmão? Nós pegamos lá em 1 Coríntios 12, 13, 14, que fala dos dons do Espírito, e todo mundo gosta, né? Gosta daqueles dons de línguas, profecias, revelações, e aleluia por todos eles que eles existem, aleluia por todos eles, mas ninguém quer dom de sabedoria, ninguém quer dom de discernimento de espíritos, poder. Nossa, barriga quase bateu no cu. Mas lá em Gálatas 5 fala dos frutos, do fruto do Espírito. Amor. O fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmão, um cristianismo marcante é aquele feito no fruto do Espírito e não no poder místico. No fruto do Espírito. É esse, irmãos. Porque cristianismo se faz com o fruto, santarrões se faz com o poder. Os santarrões. Eu não prego contra os dons, não prego. Não estou pregando contra os dons, eu creio neles. Mas muito mais marcante é o amor. É o amor, é o fruto. A igreja de Nazaré levanta essa bandeira. Nós damos ênfase ao fruto e não aos dons do Espírito, mesmo crendo em todos, cremos em todos os dons espirituais. Mas, irmão, uma evidência de uma vida batizada com o Espírito Santo é uma vida em que há o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor. Amor. Por que tantas vidas são marcadas? Por que Jesus marcou tantas vidas? Ele nunca falou em língua estranha. Nunca traduziu uma língua de anjo. Mas por que marcou? Porque amava. Amou o mundo de tal maneira. Amor, o fruto do Espírito, o resultado cheio do Espírito. Então, meu irmão, você vai marcar vidas. E você precisa marcar vidas. E marcamos vidas quando somos cheios do Espírito Santo. Quando não há lugar para mais nada nas
nossas vidas em que nós nos enfraquecemos. Há momentos em que vem uma pancada aqui, vem uma pancada ali, vem algo a colar, uma situação a colar, e essas circunstâncias são as massas de manobra do inferno na tua vida para te desestruturar. Mas você precisa aprender a não viver pelas circunstâncias da vida, porque nós não vivemos por circunstâncias de vida, nós vivemos pela fé, amém? Porque se nós vivêssemos pelas circunstâncias da vida, nós estaríamos perdidos. Mas, meu irmão, o cristão precisa aprender a dar mais valor a Deus do que as circunstâncias da vida. Porque, meu irmão, hoje você está no monte, amanhã você está no vale, mas depois de amanhã você está no monte de novo. E nós olhamos lá Jacó, por exemplo, no vale de Jaboque, e ele disse: eu não saio daqui enquanto o Senhor me abençoar. Eu não saio. Ele não estava nem aí para o vale, ele não estava nem aí para as trevas. A maior importância dele era a presença de Deus. E é isso que você precisa aprender para marcar vidas. Pare de viver por circunstâncias, porque quem vive por circunstâncias tende a ser um grande reclamão, um grande murmurador. Não tem palavra boa para dizer, como aqui Barnabé, ele se alegrou. Sabe por que ele se alegrou? Porque eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, e é verdade. Às vezes é muito mais fácil você chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Porque muitas pessoas não conseguem destilar a vitória dos outros, não conseguem destilar que o outro está tendo vitória e você não. E aí então é aquela sorrisinho amarelo, saiu da presença. Verdade. Mas aqui Barnabé, ele se alegrou com a vitória daquela igreja. Ele chegou lá, tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Por quê? Ele era cheio do Espírito Santo. Ele não vivia por circunstâncias. Não vivia por circunstâncias. Irmãos, nós como cristãos, nós não estamos concorrendo com a Assembleia de Deus que é aqui a 50 metros de nós. Nós não estamos concorrendo com a Nazareno lá da Avenida Arimana. Nós não estamos concorrendo com a Mundial da esquina. Nós não estamos concorrendo com a Presbiteriana daqui de trás. E nós deveríamos nos alegrar com o sucesso deles. Nós deveríamos bater palmas e aprender com eles o que eles estão fazendo, para nós fazermos também. Porque nós estamos no mesmo barco, remando para o mesmo lado. Mas tem gente que range os dentes, tem pastor que range os dentes de raiva quando um outro pastor está bombando. Deus o abençoe, irmão. Deus o abençoe. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não dá lugar para mais nada. A palavra de Deus diz lá em Efésios: não dê lugar para o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Barnabé era um homem assim, não vivia pelas circunstâncias, vivia por fé. E pessoas que vivem por fé são pessoas marcantes. É a última coisa que eu quero dizer aqui, olha, porque diz que ele era cheio de fé também, e eles ensinavam a palavra de Deus porque eles viviam por fé. É fé. Então, meu irmão, um cristianismo marcante se faz com caráter, não com palavras. Se faz cheio do Espírito Santo, nos frutos do Espírito, cheio de fé. Cheio de fé. Olha, muitas coisas me marcaram a vida e muitas pessoas me marcaram a vida. Muitas. Me lembro de pessoas que muito me maltrataram, me lembro de pessoas que muito me abençoaram. Isso aconteceu na minha e na tua vida. Talvez você tenha sofrido muito mais do que eu. Conheço pessoas que sofreram que eu não posso nem me comparar. E nós então estamos aqui numa competição de quem foi mais violentado.
quem foi mais ferido. Nós não estamos nessa competição. Mas aqueles que me marcaram positivamente, esses eu cultivo, como o Milton Nascimento, acho que disse, no lado esquerdo do meu peito. Foi o Milton Nascimento? Essa música bonita, né? Amiga, coisa para se guardar, no lado esquerdo do peito, né? São pessoas que eu guardo no lado esquerdo do meu peito. Sabe, pessoas que, na hora que eu precisei, tiveram uma palavra de apoio, marcaram minha vida. Pessoas que, na hora em que eu quis jogar a toalha, não permitiram. Não, querido, não. E eu prefiro pensar nelas. E eu vivo pensando nelas. Porque aqueles que me feriram, não posso fazer. Não posso fazer nada. Mas aqueles que me abençoaram, esse vale a pena pensar. Esse vale a pena. E eles acabam sendo, sabe o quê? Um lenitivo na minha vida, um consolo, uma cura. Porque pessoas que são usadas por Deus para marcarem vidas, também são usadas por Deus para curar vidas. Você pode ser um remédio nas mãos de Deus para muitas pessoas. Seja um cristão marcante. Seja um cristão marcante. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês podem ficar em pé? Nessa noite que nós estamos aqui transmitindo esse culto ao vivo para o planeta inteiro. Para o planeta inteiro. Que coisa, né? Eu não sei quem está assistindo, quem não está. Mas talvez alguma das pessoas que assistiram esse culto precisam de alguém marcante na vida delas. Precisam de um ferro quente nas mãos de Jesus para serem marcadas. E você pode ser essa pessoa. Você pode ser essa pessoa. E nessa noite, meu querido, que você ouviu essa mensagem de quando, lá em Antioquia, os nossos irmãos foram chamados de cristãos. Eu queria nessa noite te desafiar, te perguntar: você quer ser um cristão marcante? Você quer viver um cristianismo que marque as pessoas? Se você quer, levanta a tua mão. Prossegue com a tua mão levantada, meu irmão. Prossegue. Sabe, irmão, tem duas coisas que a gente pode dizer com as mãos levantadas: eis-me aqui, ou eu me rendo. Nessa noite, você está dizendo eis-me aqui, mas você precisa dizer também eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu quero ser marcante. Vamos orar. Pode baixar suas mãos. Senhor, de graça e poder, nós estamos aqui diante do Senhor Deus. E nós estamos ouvindo uma mensagem, Senhor, de que nós não fomos chamados, Pai, para nada, mas fomos chamados para marcar vidas. E eu entendo, Senhor, que em primeiro lugar, para marcarmos vidas é dentro das nossas casas. Marcar nossos filhos, nossos cônjuges, no trabalho, na escola, nas ruas. Nós queremos marcar vidas, Deus. Passou o tempo, meu Deus, de sermos homens e mulheres de palavras ofensivas, desencorajadoras, ciumentas, invejosas, porque essas eram as obras da carne. Nós estamos vivendo pelo Espírito, Deus,
E nós queremos ser homens e mulheres de bons conselhos, de boas palavras, de palavras doces, mesmo que elas às vezes sejam amargas, quando falamos uma verdade. Mas nós sabemos, meu Deus, que os bálsamos, eles às vezes, eles são tão intragáveis no gosto, mas tão maravilhosos na atuação. E é assim que nós queremos ser, Deus. Mas para isso, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, dizer a Ti, Deus, estamos aqui e nos rendemos ao Senhor, para sermos homens e mulheres marcantes numa geração de políticos corruptos, numa geração em que governos preferem fazer guerras do que levar palavras de reconciliação, em tempos, meu Deus, em que sociedades saem para quebrar, meu Deus, quebrar todas as coisas, órgãos públicos e privados, sem mesmo ter a consciência do que querem, Deus. E nós sabemos o que nós queremos é o Senhor. Nós queremos ser agentes de transformação, Pai, na sociedade, na comunidade. Nós queremos ser agentes de transformação numa geração. Como Davi marcou uma geração, nós entendemos que nós podemos marcar toda uma geração, Pai. E só poderemos marcar as gerações se estivermos nas Tuas mãos, diminuídos, e o Senhor engrandecido, se estivermos na Tua presença cheios, meu Deus, não permitindo que nada mais tome lugar em nós, a não ser a Tua presença, Senhor. Como João Batista, Senhor, que ele poderia ter se engrandecido perante os seus discípulos, mas ele diz: convém que eu diminua e que ele cresça, que ele apareça, porque eu não sou digno nem mesmo de desatar-lhe as sandálias dos pés. Tu és maior do que todas as coisas, Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós queremos ser um povo rendido aos Teus pés, nas Tuas mãos, para que através de nós o Senhor se manifeste, o Senhor possa tocar muitas vidas, que não sejamos nós que vivamos, mas que o Senhor viva em nós, em nome de Jesus. Meu coração de Ti, eu senti não sou nada, Jesus, Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Eu quero refletir, exalar Teu perfume, Jesus, esse é santo como és, seguro como és, te amar como me amou, pois aquela cruz te entregou por mim. Você pode dizer que Jesus para que o Senhor cresça em mim, e convém esvaziar, encher-me de Ti, pegar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Nós vamos cantar de novo essa música, e essa música pode ser uma oração essa noite, pode ser um momento de você se colocar na presença de Deus, para que Ele encha o teu coração, para que Ele seja tudo na tua vida, para que você diminua. Sabe que muitas pessoas precisam ser tratadas no orgulho,
ser tratadas na autoestima. E Deus pode fazer isso na tua vida. Vamos cantar de novo esse louvor? Deixa o meu coração de ti, sem ti não sou nada, Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Talvez eu quero refletir e exalar teu perfume, Jesus, ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois aquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor desça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, pegar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor desça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, pegar tudo que sou e ser santo como é, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor desça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, pegar tudo que sou e ser santo como é, tomar a minha cruz, seguir-te, meu Jesus, seguir-te, meu Jesus, seguir-te, meu Jesus. Meu Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, você pode sair essa noite daqui para marcar vidas. E você deve sair daqui essa noite para marcar vidas. Glória a Deus. Amém. Não se acomode, não se acovarde. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Deixa Deus te usar depois de ser aprovado. Deixa a tua vida nas mãos de Deus e marque muitas vidas, muitas vidas. Tudo vai mudar ao seu redor. Tudo vai mudar. Amém? Você pode fechar os teus olhos, curvar a sua fronte, espalmar as tuas mãos aos céus. Feche os teus olhos, porque aquilo que vem para você de Deus não será visto. Curve a sua cabeça em sinal de rendição a Deus. Espalme as tuas mãos aos céus, porque aquilo que você precisa vem do alto. Senhor, de graça, de poder e de maravilhas, eu quero louvar e bendizer ao teu santo nome. E eu quero abençoar esta igreja, Senhor, para que essa igreja continue sendo uma igreja marcante, para que essa igreja continue, Senhor, marcando muitas vidas. Abençoa esse povo, Pai. Abençoa, Senhor, essa igreja. E que no nome santo e precioso de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, esse povo seja cheio do teu Santo Espírito. Seja um povo que exale o teu bom perfume por onde quer que passe, Deus. E que marque muitas vidas
com a marca da cruz, porque a nossa marca é a cruz. O Senhor nos marcou na cruz, e nós queremos marcar as pessoas com esta mensagem, a mensagem da cruz vazia, a mensagem do sepulcro vazio, a mensagem do Deus vivo, do Deus que transforma, do Deus que habita no meio do seu povo. Abençoa-nos, Deus, com a tua presença, e a tua presença nos basta, nós não precisamos de mais nada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor eleve os seus olhos sobre o teu povo, nos dê a paz e nos faça como ferro em brasa, na cruz. Em nome do Pai,